Olá, turma, como vão? Agora nós vamos tratar da deliberação na sociedade limitada. Deliberação. Vejam bem, a atividade empresarial, ela demanda um conjunto de decisões que se sucedem. Em uma sociedade, a maioria das decisões cotidianas referentes ao exercício do objeto social são tomadas por quem está ali trabalhando na sociedade. O administrador, eventuais prepostos, logicamente tomando decisões afeitas às suas atribuições e às suas atividades. Mas na generalidade dos casos, no que tange aos sócios, a ideia não é de que os sócios estejam se envolvendo com as minúcias do funcionamento da sociedade. Quando tratamos de deliberações, com esse sentido que agora atribuímos, nós nos referimos às decisões que são tomadas pelos sócios. Não são a maioria das questões envolvendo a sociedade que demandarão deliberação de sócios. Cláudio, em que situações a decisão deve obrigatoriamente ser tomada pelos sócios? Nas situações previstas em lei ou no contrato. A lei enumera no artigo 1071 do Código Civil uma série de tópicos, temas, cuja decisão deve ser objeto de deliberação. Então, organizando o pensamento. Nem toda decisão que envolve uma sociedade chega até os sócios. As decisões que necessariamente serão tomadas pelos sócios são aquelas que estão previstas ou no contrato ou na lei. As demais são decididas pela administração, por prepostos no dia a dia do exercício da atividade. E como é que esses sócios vão decidir acerca desses temas? A lei também vai prever qual é o órgão por meio do qual os sócios deliberarão. Mas antes disso, vejamos no artigo 1071 quais são aquelas hipóteses que demandam a deliberação dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: 1. A aprovação das contas da administração. 2. A designação dos administradores quando feita em ato em separado. 3. A destituição dos administradores. 4. O modo de sua remuneração quando não estabelecido no contrato. 5. A modificação do contrato social. 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. 7. A nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. E 8. O pedido de concordata. O pedido de concordata já não existe mais, a concordata foi substituída pela recuperação de empresas. Então, nesse caso, seria o pedido de recuperação de empresas. Agora vejam, esses tópicos, esses temas devem ser decididos por deliberação de sócios. O contrato pode dizer que algum desses temas não seja objeto de deliberação dos sócios? Não, porque isso é uma proteção dos sócios contra, entre aspas, o majoritário, que é quem vai indicar o administrador. Normalmente, quem tem a maior parte do capital social é quem indica a maior parte da administração e que acaba tendo controle sobre ela. Então, quando se estabelece que determinados temas devem ser tratados pelos sócios, isso é uma proteção a quem tem uma participação minoritária. O contrato pode reforçar essa proteção. O contrato
não pode suprimir ou diminuir essa proteção. Entendido? Agora vejamos, se existem essas matérias que são objeto obrigatório de deliberação entre os sócios, como se dá essa deliberação? Inicialmente, eu posso dizer que há um órgão que delibera. Assim como a administração ou os administradores são órgãos que administram, assim como pode haver um conselho fiscal, que é um órgão que fiscaliza a administração, haverá órgão de deliberação de sócios. E o Código Civil prevê duas possibilidades. Em uma sociedade com mais de 10, sociedade limitada, com mais de 10 sócios, você delibera por meio de Assembleia Geral. Então, o órgão que vai deliberar, que vai tomar a vontade dos sócios em sua totalidade, é a Assembleia Geral. Em uma limitada com até 10 sócios, a Assembleia Geral não é obrigatória. E aí vai ter o que então, Cláudio? Reunião de sócios. Então, ou os sócios deliberam em uma reunião de sócios ou em uma Assembleia Geral. Cláudio, eu tenho eu tenho 10 sócios ou até 10 sócios. Posso colocar uma Assembleia Geral no contrato? Pode, não tem problema nenhum. Mas a obrigatoriedade de Assembleia Geral é para mais de 10 sócios. E por que isso? Em tese, porque a Assembleia Geral, em uma sociedade com mais sócios e, portanto, não necessariamente em que todo mundo participa no mesmo grau, a Assembleia Geral traria um pouco mais de segurança e proteção aos minoritários. E numa sociedade menor, eventualmente mais até familiar, não haveria essa necessidade, só se os sócios quisessem. Ô Cláudio, mas protege como? Principalmente no que se refere aos critérios de convocação, que são diferentes para uma reunião de sócios e para uma Assembleia Geral. Mas antes disso, então, organizando. As deliberações de sócios podem ser tomadas ou em reuniões de sócios ou em assembleias gerais. As assembleias são obrigatórias e limitadas com mais de 10 sócios. São facultativas nas limitadas com 10 sócios ou menos. Dito isso, qual é a diferença, então, de ter uma Assembleia Geral? Que tipo de proteção ela pode trazer que a reunião de sócios não traria? Antes de avançar, eu estou chamando de proteção, para um majoritário talvez seja uma burocracia. A grande diferença que se encontra no Código Civil se refere ao modo de convocação, porque a convocação de uma assembleia é consideravelmente mais burocrática do que uma reunião de sócios. O artigo 1152 do Código Civil, que trata de registro e, portanto, vai tratar nesse ponto de publicação, nos dá a regra referente à convocação de uma assembleia. Confiram comigo 1152. Parágrafo 3º. O anúncio de convocação de assembleia de sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Turma, o que nós temos aqui então é a obrigatoriedade da publicação no órgão oficial da convocação da reunião. Você tem que publicar com 8 dias de antecedência na primeira convocação, aí se não atingir o quórum, você convoca de novo agora com 5 dias, o mínimo, de antecedência. Isso é burocrático. Se você precisa tomar uma decisão que demanda deliberação de sócios, você vai ter que gastar com publicação, você vai ter que ter todo esse trabalho. Se
em tese, tratamos de uma Assembleia Geral, esse é o requisito. Se tratamos de uma reunião de sócios, aí há uma flexibilidade. Como assim flexibilidade? O contrato social pode dizer como que a reunião de sócios vai funcionar e assim afastar a regra da Assembleia Geral. No silêncio do contrato, aplicam-se as regras da Assembleia à reunião de sócios. Mas, uma vez escolhida a reunião de sócios, há a possibilidade de estabelecer regras não tão rígidas quanto aquelas que incidem sobre a Assembleia Geral. Ah, Cláudio, mas pelo amor de Deus, então toda vez que eu tiver que fazer uma reunião, eu vou ter que publicar no órgão oficial? Não. Como nós já dissemos, e agora eu vou pedir a vocês que pensem nas regras sob essa perspectiva. Trata-se de uma proteção ao minoritário. O que nós queremos, ou o que a lei quer aqui, é que não haja uma reunião em que os sócios não sejam informados, que a coisa seja atropelada, em cima da hora. Então, essa regra existe para proteger o minoritário. Se o minoritário não precisa dessa proteção, a lei flexibiliza o que deve ser feito. Como assim? Do que nós estamos falando? Vou pegar o Código Civil mais uma vez. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. As formalidades, portanto, podem ser afastadas. Se tudo foi resolvido por escrito e todo mundo assinou já a ata, vamos dizer assim, não tem nem que acontecer a reunião. Se todo mundo der um recibo de que está informado da data, do local, dos dados da convocação, não precisa convocar. Então, na verdade, a burocracia, o enrijecimento, a exigência dessas convocações por órgão oficial se dá quando você não consegue ter as outras formas de assentimento. Uma assinatura, uma concordância. E nesse ponto, eu vou dizer para vocês que eu não concordo com quem diz que as deliberações são muito engessadas na sociedade limitada. Não me parece. Elas se engessam para proteger minoritários na medida em que outras soluções menos complexas não puderam se estabelecer. Vejam, gente, em uma sociedade onde todo mundo conversa, ou às vezes uma sociedade menor, não precisa nem ter reunião mais. Na maioria dos casos, né, vamos dizer assim, não precisa ter reunião, porque você pode deliberar já por escrito. Liga um para o outro, conversa, opa, tá, tudo bem. Também há a possibilidade de deliberação online hoje em dia. O DREI chegou a publicar a Instrução Normativa 79 de 2020 com o procedimento para reuniões online. Essa instrução normativa foi revogada pela Instrução Normativa DREI 81, que nós já usamos muito quando tratamos de nome, registro de comércio, até sobre contrato social também, porque tem um anexo lá, né, referente ao contrato social, à forma do contrato social. Então, é possível também uma deliberação que se dê por meio virtual. O que eu recomendo sempre é que haja previsão contratual.
dessas possibilidades e dessas formatações, que seria o ideal, para não ficar dependendo aí de uma instrução normativa que ora está em vigor, ora já não está mais em vigor e gera pode gerar uma certa incerteza. Tudo uns. Bom, avançando. Então, ou Assembleia Geral, ou reunião de sócio, quem convoca é o administrador, mas eventualmente também poderão ser convocadas por sócios. Voltando ao Código Civil, é o artigo 1073 que vai nos falar sobre essa prerrogativa da convocação. Então, a reunião também pode ser convocada, porque quem convoca é administrador, por sócios, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. 2, pelo Conselho Fiscal, se houver. Então percebam que, ainda que seja o administrador quem deva convocar a Assembleia, no caso de uma certa omissão dessa administração, é possível que os sócios a convoquem até para tomar decisão, especialmente uma decisão para destituir um administrador. Talvez o administrador não tenha muita boa vontade em convocá-la. Então aqui o artigo 1073, que nos fala sobre as possibilidades de convocação da Assembleia ou da reunião de sócios. O artigo 1074 nos fala sobre o quórum de instalação em seu caput. O que seria esse quórum de instalação? O quórum mínimo para que a reunião comece a funcionar. Porque a gente tem quórum para aprovação de matérias, para deliberação de matérias, e temos um quórum para instalação da reunião. E a lei vai dizer que o quórum é de 2/3 em primeira convocação e qualquer número em segunda convocação. Bom, se é qualquer número em segunda convocação, o que é segunda convocação? Pessoal, você convoca a Assembleia. Na data, local, tudo bem. Não aconteceu a Assembleia, você convoca de novo. Isso é que é a segunda convocação. Às vezes a gente vê muito no condomínio do meu prédio, acontece demais, vem uma convocação de Assembleia e é assim, ó, às 19 horas em primeira convocação, às 19h30 em segunda convocação. Isso não está muito certo não, porque você recebe a convocação, a depender do quórum, da sua participação no capital, você é o suficiente que, com sua ausência, para impedir que se instale a reunião. E aí você decide que você não quer estar lá na primeira convocação. Imagina, você não foi, mas vai ter a reunião do mesmo jeito, que é meia hora depois. Não tem a reunião e convoca de novo em segunda convocação. Aí em segunda convocação você abre com qualquer quórum. Não que você vá poder aprovar matéria com qualquer quórum, Nós temos muitas matérias que demandam maioria absoluta do capital. Então não é só abrir a reunião. Mas então nós temos esses quórums para a instalação da reunião. O artigo 1074 ainda vai falar de representação de sócio na reunião. E olha que reserva de mercado. Ou o sócio é representado por um outro sócio ou ele é representado por um advogado. Isso é uma reserva de mercado. Quer dizer, não pode contratar uma outra pessoa para ir lá te representar? Tem que ser um advogado? Pela lei, sim. Ainda sobre o funcionamento de uma Assembleia Geral ou de uma reunião de sócios, a lei vai prever no artigo 1075 quem deva ocupar as posições para que a reunião ou Assembleia funcione. Então vamos conferir isso juntos. 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia a ata assinada pelos membros da mesa
e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Esse é um ponto importante, porque o que acontece muito comumente é você submeter uma questão à deliberação, e se for um ponto muito controverso, em que os sócios tenham posições muito aguerridas, é comum que sócio que não tenha concordado se negue a assinar. Fala, não vou assinar isso não. Embora os efeitos das deliberações incidam sobre todos os sócios, inclusive os que se ausentaram, se abstiveram ou discordaram, né? Embora possa haver uma coisa dessa, o sócio que não concordou, não é raro que não assine. E aí o que a lei está dizendo? Que a ata tem que ter sido assinada por um contingente de sócios suficiente para a aprovação daquelas matérias, para o andamento daquela reunião. E aqui, lembrando, quórum, na maioria das vezes, se estabelece por base na participação societária e não por cabeça, a não ser quando a lei expressamente o mencione. Então, um documento assinado pelo número de sócios cuja participação seja suficiente para a aprovação da matéria é o suficiente para o registro, para as averbações respectivas. Vai ser produzida uma ata, quem quiser terá acesso a uma cópia dessa ata. Então, não tem maior segredo quanto a isso, né, gente? Um presidente, um secretário, o presidente dirige a reunião, o secretário produz a ata e aí assinam o quórum necessário, né? Os sócios que gerem o quórum necessário assinam. Podem assinar outros? Todos têm o direito de assinar. Aqui nós estamos falando de quórum necessário, é o mínimo para que o ato seja formalmente válido. Avançando, o artigo 1076, vou colocar aqui para você vai ver que ele já está bastante não, mas ele sofreu algumas alterações. Ele é que traz os quórums de deliberação. E então o que nós temos que fazer é relacionar o artigo 1071 e o 1076 para saber quais são os quórums de deliberação. Após a alteração legislativa, esse dispositivo foi simplificado, porque a maioria dos casos previstos no artigo 1071 agora tem quórum de maioria absoluta. E se você conferir o inciso 2 do artigo 1076, você vai perceber ali que na enumeração de incisos do artigo 1071 só são omitidos os incisos 1 e 7, de modo que todos os demais são objeto de deliberação por maioria absoluta dos votos. Cláudio, eu posso mudar esse quórum no contrato? Depende. Se for para aumentar e, portanto, reforçar a proteção de minoritários, pode. Se for para diminuir o quórum, não pode, porque senão você estará diminuindo a proteção ao minoritário. Isso é o que não pode. Então, diminuir quórum, não. Aumentar quórum, tudo bem, não tem problema nenhum. E esses casos lá do artigo 1071, que são casos de deliberação, eu posso suprimir algum? Não. Você pode adicionar algum. Suprimir, não pode não. Aquelas matérias têm que ser objeto de deliberação com esse quórum aqui que nós acabamos de ver no artigo 1076. Avançando. O artigo 1077 prevê o chamado direito de recesso. São aquelas hipóteses em que o sócio, discordando de deliberação da sociedade, quer deixar de ser sócio, quer a dissolução parcial referente à sua participação.
Essas são hipóteses do que nós chamamos lá atrás, quando nós falamos de dissolução da sociedade, de retirada motivada. É a hipótese da pessoa querer sair motivadamente. É lógico que dentro da cabeça dela sempre vai ter um motivo, ela sempre terá um motivo para alegar, mas motivado porque é um motivo previsto na lei. Então, nesses casos aí, o sócio pode se retirar da sociedade e é o que nós chamamos de direito de recesso, no caso motivado, porque com previsão legal. Artigo 1077, portanto, prevê a regra geral do direito de recesso. A Assembleia Geral normalmente é classificada, tendo em vista a matéria de que trata, em AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e AGO, Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária em uma limitada é aquela prevista na lei como obrigatória e que deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano. A Assembleia Geral Extraordinária é aquela acerca da qual a sociedade tem maior liberdade. Surgiu um assunto que demande deliberação, a Assembleia Geral Extraordinária então é convocada. É obrigatória? Não. Com previsão legal, não. Obrigatória é a AGO. E de onde que eu estou tirando isso no que tange a sociedade limitada? Mais uma vez, do Código Civil e na ordem da exposição que nós estamos seguindo. Artigo 1078. A Assembleia dos Sócios deverá realizar-se ao menos uma vez por ano nos 4 meses seguintes ao término do exercício social com o objetivo de 1. Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e de resultado econômico. 2. Designar administradores quando for o caso. 3. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Essa, então, é a distinção entre a reunião ordinária, ou melhor, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária nos termos da lei. Eu não fiz a leitura de todo o dispositivo, existem alguns parágrafos ali, mas eu recomendo que vocês, durante o estudo, façam a leitura mais minuciosamente. Para fechar, gente, aquela regra que eu mencionei da participação remota de sócios nas reuniões ou assembleias gerais. Como eu disse, nós tivemos uma instrução normativa do DREI de 79 de 2020, DREI, isso, 79 de 2020, e ela foi revogada. Mas hoje nós temos também a previsão no Código Civil referente a esse direito. Não é uma regulamentação detalhada, mas é a previsão do direito de participar remotamente, o que eu particularmente acho muito salutar. Vejam comigo. Artigo 1080-A. O sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal, que seria o DREI. Parágrafo único. A reunião ou assembleia poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares. Eu acho que essa regra aqui é muito salutar, inclusive porque facilita que a pessoa tenha participações societárias em unidades distintas da federação e que possa, com menor transtorno, tomar parte nos atos de deliberação. Pessoal, eu apresentei aqui as regras fundamentais sobre a deliberação no Código Civil, no que tange à sociedade limitada. Percebam que os quórums na limitada são mais flexíveis, em outras palavras, menores, mais baixos, com a ideia de que isso dá uma maior dinamicidade à atividade empresarial e ao funcionamento das sociedades. Não vou negar esse pressuposto, não. Poder decidir com maior facilidade realmente é um caráter de dinamicidade do funcionamento das sociedades. Mas isso se dá
com diminuição da proteção do minoritário, na medida em que a lei, nessas alterações que vocês viram mencionadas nos textos vigentes, diminuiu quórums, na maioria dos casos. Bom, mas é isso, pessoal, o que a gente tinha por enquanto para dizer sobre deliberação na limitada, e nós continuamos aí no cumprimento do conteúdo programático. Um abraço e até a próxima.